Oh, glória a Deus! Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, e nós estamos na rua Cussi Júnior 325, aonde Deus tem operado de forma maravilhosa. E você que nos acompanha de casa é o nosso convidado especial. Inclusive, para quem está ao vivo, domingo, hoje, Santo Jejum, nós estamos iniciando a campanha da Árvore da Vida, aonde estamos entregando ao povo uma folhinha desta árvore com um versículo da palavra de Deus. Serão 7 versículos, 7 bênçãos, 7 milagres na vida do povo em nome de Jesus. Repetindo, Cussi Júnior 325 é o endereço da vitória, é o endereço da felicidade. Vamos para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 38. Atos, capítulo 5, versículo 38. Atos 5, 38 fala de um momento muito importante para a igreja, porque os apóstolos, muitos deles haviam sido presos, e houve uma reunião ali no Sinédrio judaico, para decidir o destino dessas pessoas. E um cidadão, um homem muito importante, não só na história bíblica, mas na história do mundo, especialmente o mundo teológico, filosófico, chamado Gamaliel. Ele tem uma participação fundamental, e ele fala algo que serve para nós como doutrina. Não foi Deus quem falou, não foi Jesus quem falou, foi Gamaliel. Mas as palavras dele, de uma sabedoria tão grande, que foram postas na Bíblia, não por acaso, mostra para nós como as coisas funcionam de fato. E a gente precisa utilizar desse conhecimento para não errar e para não se deixar enganar. Olha o que diz: agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, o que, gente? Se desfará. Agora, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Eu vou te explicar isso aqui. Eles haviam sido presos por pregarem o evangelho. Roma não sabia o que fazia, porque queria permanecer, e permaneceu dominando o povo de Israel. Mas eles queriam dominar o povo de Israel por questões econômicas. Eles queriam extrair o dinheiro de Israel. Eles não eram preocupados com as questões religiosas, filosóficas ou teológicas. Não, eles deixavam isso para os judeus decidirem. Tanto é que a condenação de Jesus, você se lembra? Quando ele estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, o que o Pilatos fez, você lembra? Perguntou ao povo: gente, eu não vejo nada contra esse homem, mas eu tenho aqui Barrabás e tenho Jesus, a quem nós vamos crucificar? E o povo escolheu crucificar Jesus. Por quê? Porque Roma não perseguia Jesus. Quem perseguia Jesus eram os judeus, eram os religiosos. Os apóstolos, a mesma coisa. Todas as vezes que eles foram presos por pregarem o evangelho, não é porque Roma se incomodava com eles, era porque os judeus se incomodavam, os religiosos da época. Então a definição sobre o que seria feito com os apóstolos não viria de Roma, mas do Sinédrio, do conselho do templo. E numa reunião do conselho, eles decidiram: olha, nós vamos matar todos eles, vamos extingui-los, e o problema acaba. Gamaliel, um teólogo muito importante da época, existem registros dele até em livros fora do mundo bíblico, registros da história mesmo. Ele disse o seguinte: olha, gente, me permite uma palavra? Claro. Ele começa dizendo: olha, no passado surgiu fulano de tal, que arrastou até umas 500 pessoas, mas depois desapareceu e ficou por isso mesmo. Depois surgiu outro, também se dizendo Messias, e do mesmo modo desapareceu. Com Jesus não vai ser diferente. Se ele é de Deus de fato, ele vai vingar, vai dar certo a obra que ele está fazendo. Se ele não é de Deus, também vai desaparecer. Aí o conselho que ele dá, qual é? Volta lá para o 38, qual nós lemos: agora digo-vos, dai mão a esses homens e deixai-os ir, porque se esse conselho, esta obra é de homem, se desfará.
Ele fala para os seus pares ali, né? Olha, gente, não prenda eles não, deixa eles irem. Porque se o que eles estão falando é obra da carne, é obra humana, não está nos planos de Deus, é só questão de tempo, isso vai acabar. Só que no segundo versículo ele fala algo também muito sério. Mas se é de Deus, o que, gente? Não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Isso é muito sério. Irmãos, a verdade é uma só: Deus está no controle de tudo e de todos. Nada nesse mundo acontece se Deus não permitir. Entenda isso. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente aceita, o que não aceita, aquilo que a gente aplaude ou aquilo que a gente vaia, Deus permite, porque se Deus não permitir, não acontece. Você fala, pastor, então a gente não tem que fazer nada, nós temos que viver na inércia, deixa as coisas acontecerem, porque Deus cuida de tudo. Mais ou menos. Se você permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, você vai ter uma vida de sucesso, de realização e de crescimento. Se você resolver lutar contra essa vontade, ou omitir-se dessa vontade, a tua vida vai ser uma verdadeira guerra. Lembremos do profeta Jonas. O Jonas foi chamado, e o chamado a gente vive se quiser. No caso de Jonas não foi assim. Ele foi chamado, ele não quis viver o chamado, e o que o Senhor mandou na vida dele, você lembra? Uma tempestade tão grande que o barco que ele estava quase virou. E a tempestade só cessou quando ele fez o quê? Vocês não conhecem a história? Quando ele se lançou nas águas. Quando ele se lança nas águas, a Bíblia fala de um peixe grande, alguns falam baleia, né? Foi lá, engoliu Jonas e vomitou ele na praia, exatamente no mesmo lugar de onde ele havia saído. O Jonas levantou, se limpou de tudo aquilo, falou, então tá bom, era para ter ido para Nínive, eu fui para Tarsis, não consegui, eu vou ceder. E ele ainda fala para Deus, Deus, sabe por que eu não quero ir? Porque depois o Senhor se arrepende, né? Ele se arrepende e o Senhor muda de ideia. Não é que Deus muda, as pessoas mudam e Deus se reposiciona, né? O Senhor muda de ideia e o Senhor não mata eles, porque a mensagem era, vocês vão morrer. O Jonas falou, eu vou até lá, ameaço todo mundo de morte, corro risco até levar uma surra. Esse povo ouve a minha pregação, se arrepende e o Senhor no fim não mata. O Senhor falou para ele, mas Jonas, não é para acontecer isso mesmo? Você não está indo lá exatamente para pregar para eles, para que eles se arrependam? Resumindo, ele foi, missão cumprida, e aconteceu exatamente como Jonas falou. O povo de Nínive se arrependeu e eles foram então perdoados e não foram destruídos. Aonde eu quero chegar? Pastor, tudo na minha vida é Deus quem coordena? Depende. Tem 3 tipos de vontade de Deus. A primeira é a vontade direta, pode até anotar isso. A segunda é a vontade indireta, e a terceira é a vontade permissiva. O que é vontade direta? É o que Deus quer e não cabe negociação. Tem outro modo de nascer? Não? Não tem. Todo mundo nasce do mesmo modo. No ventre de uma mulher. Diga aleluia. Diga no ventre de uma mulher. Diga mulher. Mulher. Outras coisas não geram, outras coisas só traz confusão. Tem outra maneira de morrer? Todo mundo morre do mesmo. Eu sou cristão, eu não morro, eu subo. Não, você desce primeiro para depois subir. Não, eu sou muçulmano, eu viro uma borboleta. Não, eu sou budista, eu viro uma fumaça. Não, todo mundo morre do mesmo modo, não tem outro jeito. O sol nasce todos os dias, no mesmo lugar, na mesma hora, conforme as estações e o tempo. São vontades que a gente não tem como negociar. Só que não só isso. Quando você fala da salvação de um país, você também não vai conseguir negociar. Se Deus te chamou para uma obra relevante, para uma obra grande, não dá para negociar. Porque se Ele negociar contigo, vai trazer um prejuízo muito grande para muitas outras pessoas e para o seu reino também. Quando a gente fala um país, mas às vezes é uma casa, que para o Senhor também é importante. E se você quiser sair dessa vontade, você não vai conseguir.
Ô pastor, mas eu não posso sair correndo? Vai sair correndo, vai voltar todo quebrado, mas vai voltar. Não tem para onde ir. A vontade indireta. O que é vontade indireta? Que todos os homens se salvem. O Senhor gostaria que todos se salvassem, mas Ele não depende exclusivamente da sua vontade. Por quê? O homem foi criado à sua imagem e semelhança. Automaticamente, Ele e Deus, tiradas as diferenças, né, estão em pé de igualdade. Assim como Deus tem vontade, você também tem. Assim como Deus tem poder de decisão, você também tem. Diferente do seu gato, do seu periquito, do seu papagaio, eles não escolhem nada. Você escolhe tudo, até você vai para o céu ou para o inferno. É vontade indireta. Ele gostaria que você, eu e todos nós fôssemos salvos, mas não depende só dele, depende de nós também. Outra coisa, ele gostaria, por exemplo, que todo homem fosse próspero, que todo homem fosse feliz. Ele gostaria que todo homem fosse saudável, mas não depende só dele. Quando as pessoas escolhem acordar de manhã cedo e come pão com mortadela e Coca-Cola, você já escolheu o seu fim, é você que está escolhendo. Refrigerante, um copo, metade açúcar, você adora. Você está escolhendo o seu final. Tem gente aí com 18, 15, 16 anos com pedra na vesícula, pedra nos rins, criança com diabetes, tudo alimentação. Ai, meu filho não come, pastor. É lógico, 10h30 da manhã você dá um todinho para ele. Eu também, se me der um todinho, eu não quero almoçar. É verdade ou não? Agora deixa o menino, acorda de manhã. Menino, você vai tomar um copo com leite, café, que seja, ou até um chocolatinho, não tem problema. Deixa sem comer nada até o meio-dia. Você vai ver se na hora do almoço essa criança não vai comer até as panelas. Mas não, é salgadinho, bolacha, não sei o que, BBP. Resumindo, Deus gostaria, mas não pode te obrigar. Não pode. E a vontade permissiva, essa é a pior de todas. É aquela que Deus permite por causa da nossa insistência. Qual é a vontade de Deus? Que o homem se case, se torne uma só carne, multiplique e enche a terra. O homem quer encher a terra antes de casar. Deus impede? Não. Você vê adolescentes grávidas, é vontade de Deus? Não, é permissão de Deus. Aquela criatura foi gerada com a capacidade de gerar, né? Ela foi criada com a capacidade de gerar. Agora, desrespeita os limites e o tempo, as consequências virão. E isso vale para tudo. Agora, é claro, vontade direta, indireta e permissiva. Vontade direta não dá para mudar. Voltando para ela, e é dela que nós vamos falar. Tem gente querendo lutar contra ela e não dá certo. Você fala, pastor, Deus me chamou, mas eu não quero. Não tem como, irmão. É uma força que te traz. É que nem nadar contra a correnteza, remar contra a maré. Alguém já fez isso? Remar contra a correnteza, ao contrário, né? Remar contra a correnteza e nada. Tá certo ou tá errado? Tanto faz, o importante é que você entendeu. Irmãos, fomos num lugar há algum tempo e uma sobrinha minha de boia, uma plataforma no meio do mar. A minha sobrinha, com quantos anos tem a Luara? 3 aninhos. A menina estava indo embora na correnteza e ela dizendo, tá me levando, com 3 anos. Eu fui, puxei ela, porque ela estava indo para baixo da plataforma. Não dá, irmão, a correnteza é muito forte, é muito grande. A vontade de Deus é essa. Você vai sendo levado por ela e você não tem como impedir. Posso dizer a você que muito do que você é hoje foi o próprio Deus quem foi te levando e conduzindo. E mesmo que você quisesse viver outra vida, estar em outro lugar, você não conseguiria. Você não tem força para resistir. Deus me chamou para ser um empresário. Assim será, mesmo que você não queira, você vai ser. Não, Deus não me chamou para isso. Não adianta nem tentar. Não, mas todo mundo foi chamado para prosperar. E quem disse que toda pessoa próspera tem que ser empresário? O ascensorista do Congresso Nacional ganha 40 mil. Então quer dizer, Deus pode ter chamado para ser você, para ser um ascensorista também do Congresso Nacional. O problema é que só tem um, né? É o único ascensorista do mundo que ganha 40 mil reais. Mas quem sabe essa vaga não pode ser de alguém aqui. Resumindo, quando Deus chama, ninguém pede. E isso, palavras de Gamaliel, são palavras também da Bíblia. Aonde isso está? Vamos à frente. Livro de João, capítulo 3, verso 27. Gamaliel falou, se é obra de Deus, ninguém impede.
Se é obra de homem, se desfaz. Em outros termos, se Deus quer, ninguém impede de acontecer. No dia que o Senhor declarar a sua vitória, ninguém poderá impedi-la. Diga amém bem alto. E se você não disser amém, vai ser assim do mesmo modo, porque a vontade de Deus ninguém pode impedir. Ah, eu quero, eu não quero. Tem coisa que não tem jeito. Lembra quando tua mãe falava, fecha a boca e come? Ou você comia, ou você apanhava e acabava comendo do mesmo modo. Eu fazia isso com os meus filhos. Pega meu chinelo ali, por favor. Ah, não quero, então pega do mesmo jeito. Se não vai por favor, vai por obrigação, mas que vai, vai. Diga a pessoa ao teu lado, Deus é pai. E quando a gente olha para Deus Pai, Pai nosso que estais nos céus, o que a gente imagina? Um velhinho bonzinho, não é? Que dá doce para a criança que ainda não almoçou, que quando a mãe vai bater, segura a mão da mãe. Não, não bate no menino. Não, irmão, Deus não é esse tipo de pai, não. Deus é o pai verdadeiro. Deus é o pai que ensina, que abre porta, que fecha a porta, que diz sim, que diz não. Ah, pai, mas você sempre deixou, mas hoje eu não vou deixar. Mas todo mundo vai. Qual é a resposta? Você não é todo mundo. Esse é o teu Deus, ainda que você às vezes não queira entender isso, ainda que não queira aceitar. Ô pastor, então se Deus já determinou, eu não preciso fazer nada. Depende. Se for vontade direta, as coisas vão te levar por esse caminho. Não tem como você escapar. O Ló, saia daí, porque Sodoma vai ser destruída. Mas eu não quero sair, tem muita coisa aqui, a minha família, a minha vida. O anjo pegou pela mão dele e falou, saia pela tua vida. O anjo arrancou ele de lá. Nem que tem que te pegar pela mão, ele vai te levar pelos caminhos que ele trilhou para você. Ai pastor, estou sentindo de pintar minha casa de roxa. Aí já é frescura. Tem nada a ver com vontade de Deus. Tem nada a ver. O que isso vai mudar na sua vida ou na vida de quem quer que seja? Se você quer comprar um Passat, uma variante, uma Brasília, um Fusca, é um problema seu. O que isso vai mudar na tua vida? Agora tem coisas que interferem não só na sua vida, interferem na vida das pessoas que te conhecem, que estão do teu lado, que dependem da sua fé, da sua permanência, do seu bom testemunho. Tem pessoas que a vida delas vai ser transformada para melhor ou para pior, dependendo do meu procedimento. Irmãos, uma senhora mandou mensagem um dia desse, até um abraço ao povo de Pau dos Ferros, se tiver alguém assistindo. Falou, pastor Fatioli, eu não vejo o senhor faz quase 20 anos, mas eu acompanho o senhor na internet esses anos todos. Falei, irmã, que bom, prazer falar contigo. Lembra de mim? Falei, eu não estou lembrando. Eu levava água de coco para o senhor depois do culto. Ah, agora eu lembrei. Porque marca, não é verdade? Alguém que se preocupa com você, pastor, eu trouxe um limão, trouxe uma manga, trouxe uma água de coco. Não estou cantando ninguém não, mas se quiser trazer, o do setor de recebimento está aberto. Claro que marca. Você não lembra de pessoas que um dia te ajudaram, que um dia te serviram na vida, a não ser que você tenha problema de memória ou de gratidão. Mas todo mundo que um dia te serviu um copo de água fria, quando você teve sede, você não se esquece. Essa senhora me acompanha há anos. Imagina se eu me perco no meio dessa caminhada. Daqui a pouco estou colocando palavrão na internet, eu lá no show do Pablo Vittar. Já que é para ir para o fundo do poço, vamos logo de uma vez. Imagina, cheio de tatuagem. Coitada dessa mulher que há 20 anos me acompanha, me vendo como homem de Deus, uma pessoa de Deus, alguém que tem uma palavra de Deus. Você fala, pastor, por isso que é o problema de ser pastor. Você também é pastor. O seu rebanho pode ser menor, mas você é tão pastor quanto eu. Aquele netinho se inspira em você. Você fala, pastor, eu tenho um neto, a filha não cuida, meu genro não cuida, o meu filho não cuida, sou eu que cuido. Você é o herói dessa criança ou a heroína dessa criança. Você está ensinando o caminho para ela, para ele. E às vezes, irmãos, a gente quer sair desse caminho. Por isso o Senhor não permite. Você fala, pastor, tem dia que eu falo que eu nem vou vir no culto, mas eu não aguento, pega fogo no meu coração e eu venho. Você foi chamado, não tem como escapar disso. Você fala, pastor, no meu caso eu falo que não venho, eu não venho mesmo. Então você não foi chamado, irmão, desculpe.
Porque se a vontade de Deus a gente não pode impedir, a vontade direta, e eu estou conseguindo impedir, é sinal que a vontade de Deus não está sobre a minha vida. É a minha vontade que prevalece. Quem está entendendo? Você fala, pastor, eu digo, eu não vou vir, mas meu coração queima e eu acabo vindo. Irmão, você está na vontade direta do Pai. Ainda que Ele traga a sua cama até aqui, você vai vir com cama e tudo. Você fala, pastor, eu não. Quando eu falo, eu não venho mesmo. Então seu caso é outro. E é mais preocupante do que o primeiro. Porque o primeiro, ainda que queira ir para o inferno, não vai conseguir. Agora o segundo caso, se quiser e continuar tentando, vai chegar lá. Tem que tomar cuidado. Ah, pastor, mas não existe essa vontade na vida de todo mundo? Não existe, irmão. Moisés falou, Senhor, eu sou gago, não tenho capacidade, chama meu irmão. Não, seu irmão não quero, eu quero você. Mas Deus, por favor, eu não tenho essa habilidade. O meu irmão fala muito bem, meu irmão é preparadíssimo. O Senhor falou para ele, eu conheço muito bem teu irmão, conheço você também, mas é você que eu quero. E assim foi. Elias falou, eu quero morrer. O Senhor falou, vai morrer nada. Vai morrer nada. Mas Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, fica na sua. Mas eu estou com fome, come infeliz, come e vai. Andou 40 dias e 40 noites, cumpriu a vontade de Deus. E foi o cara que quis morrer, e nem isso ele conseguiu, porque o Senhor recolheu numa carruagem de fogo. Dá para explicar isso? Tem pessoa que quer morrer e não consegue. Deus, me mata de uma vez. Não vou matar. E não morre mesmo. Compensação, Judas foi lá, comprou 1 metro de corda, se matou, ninguém falou nada, irmão. Ninguém falou nada. Pelo contrário, Jesus olhou para ele e disse, o que você tiver que fazer, faz logo. Rapaz, como é que pode isso? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você fala, pastor, eu sou fervoroso, eu sou fiel, eu sou crente, me chama até de fanático. Irmão, isso não é obra da carne, isso é obra do Espírito na tua vida. Foi assim que Deus te fez e te chamou. Você diz, pastor, eu não sinto nada. Fala de batismo, não chegou a minha hora. Fala de dízimo, para quê? Quando eu senti. Santa Ceia, não, eu não tomo, mas um dia eu vou tomar. Aí é preocupante. É preocupante, sabe por quê? Olha o que diz. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Resumindo, amigo, você não dá um passo se Deus não permitir. Tudo que você é, tudo, foi Deus que permitiu que você fosse. Você fala, pastor, eu tenho facilidade com matemática. É Deus. Pastor, tenho dificuldade. Foi Deus também. O apóstolo Paulo, no meio do caminho, falou, Senhor, eu tenho um espinho na carne, me liberta dele. Paulo, amado do Senhor, recebeu revelações tremendas. Ele pediu a Deus 3 vezes que tirasse dele o espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse espinho. O Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Em outras palavras, é assim que eu quero você. Até porque se ele não tivesse esse espinho na carne, talvez iria se ensoberbecer, se sentiria melhor do que os outros. Qual é o nosso espinho? Qual é a nossa dificuldade? Pastor, a minha dificuldade é o sono. Aí é preguiça mesmo. Aí é outra história. Pastor, a minha dificuldade é comprar e não pagar. Deixa de ser caloteiro e querer pôr a culpa em Deus. Eu estou falando de ser, não de comportamento. Comportamento cada um escolhe o seu. Agora a essência não tem como mudar. A Lívia tem um dedinho sofrido, coitada. Usou salto muito. Antigamente as mulheres usavam muito salto, né? Hoje ela até veio de salto, mas antigamente era normal. Eu lembro minha mãe ia no mercado de salto alto. Na década de 80 as mulheres usavam salto. Era assim ou não era? Cadê as mulheradas que lembra disso? Eu lembro que eu só apanhava com salto. Era tamangueira saltada na cabeça o tempo todo. Pá, pá, pum, pá. As mulheres andavam de salto. E a Lívia usa salto há muito tempo. Aí tem uns dedinhos sofridos. Eu digo, Lívia, você é linda das canelas à cabeça. O pezinho, coitado, é sofrido. Aí a Giovana que brinca com ela, fala, minha mãe é que nem pavão. Pavão é lindo, mas o pé é feio que dói, né? Aí a briga está garantida. Não que o seu pé seja feio, amor, só está castigado. O outro tem o dedo maior, tem o dedo menor. O outro é careca. O outro tem a orelha não sei o que, tem o nariz não sei o que. Dá para mudar?
É como a impressão digital, você consegue mudar? A íris dos olhos, não dá para mudar, é o nosso jeito, a nossa voz. Você sabia que a voz, o que determina, é a caixa craniana. O formato da nossa cabeça é que determina o tipo de voz que a gente tem. Gente que canta bem, geralmente tem a cabeça esquisita. Ou é a cabecinha fina, ou é a cabecinha... Pode ver quem canta mais grosso, tem o cabeção. Cabeção enorme. Mas por quê? A caixa. Você fala, pastor, e aí que eu faço? Continua cantando grosso. Porque não tem como mudar. Eu falo para a Lívia, eu falo grosso. Eu falo, quem fala grosso? A voz é fina. Eu acho que eu falo grosso, mas ela diz que não. Também acabei de arrebentar o pé da mulher aqui. Vai falar que eu falo grosso? Não vai. Você é aparentemente do jeito que Deus quis que você fosse. Só que a sua natureza, a tua essência também é assim. O Senhor falou de Faraó, Reginaldo: para isso mesmo te levantei, para que o meu nome fosse conhecido por toda a terra. Para que o Faraó foi levantado, gente? E por que o nome do Senhor foi conhecido por meio do Faraó? Você lembra da história? O rei do Egito foi morto no meio do Mar Vermelho. Resumindo, quem matou? Moisés. Quem é Moisés? O rei, o príncipe de um povo chamado judeu. Resumindo, Faraó foi posto nesse mundo para ser usado de trampolim para o nome do Senhor. Você nasceu com um propósito. Olha o que ele está dizendo: ninguém recebe coisa alguma se o Pai não lhe der. Você fala, pastor, eu tenho gana, sabe, de vencer, de prosperar. Irmão, é seu, isso está em você, foi Deus que te deu. Pastor, eu tenho gana de ser uma bênção na casa do Pai. Eu quero aprender a palavra, eu quero ensinar, eu quero ser alguém diferente. Eu não quero viver numa gaiola, numa caixinha. Glória a Deus, foi o Senhor que te deu essa graça. Pastor, eu quero o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Então tu está lascado. Foi Deus também que te fez assim. Porque uns Deus fez para glorificar, e outros Deus fez para que Ele fosse glorificado. Você fala, pastor, e eu que estou aqui hoje? Já se considere feliz, porque não foi carne nem sangue que te trouxe até aqui. O Senhor te escolheu para estar aqui. O Senhor te escolheu para ouvir esta palavra, e eu tenho certeza que Ele nunca jamais vai te trazer até aqui para te desqualificar. Pelo contrário, Ele te trouxe até aqui para dizer que tudo aquilo que você é foi plano dEle na sua vida, e muito mais Deus vai fazer por você. Agora não adianta ir para o caminho contrário, é sofrimento, porque a vontade dEle não pode ser impedida. Ninguém é aquilo que Deus não permitiu que fosse. Ninguém é, como o Faraó, como os ditadores de hoje, do nosso tempo. Pastor, por que tal pessoa chega no poder? Por que tal situação acontece? Porque a história vai ter que se cumprir, a história vai ter que se desenrolar. Não tem como isso mudar, já está previsto, já está escrito. Não tem como, tudo que estamos vivendo é cumprimento da palavra, inclusive esses personagens que hoje a gente vê na história. Não tem como mudar, é vontade direta do Pai. Ele diz em Isaías 43:13, vamos lá, para confirmar o que já estamos dizendo. Pastor, mas tudo foi decidido pelo Senhor? Sim, até que em determinados momentos você tenha direito de escolha. Por exemplo, quando Ele cria a árvore do bem e do mal, e Ele fala para Adão e Eva, não coma dessa árvore, Ele se retira, e Ele deixa Adão, Eva e a árvore. Naquele momento, segundo os estudiosos, para que o jogo não fosse marcado, Ele preferiu não saber o que estava acontecendo. Ele deixou eles sozinhos, e quando Ele voltou, o Adão já estava escondido por ter comido a árvore. Porque senão seria um jogo de cartas marcadas também, não é? Olha, não coma dessa árvore, Ele vai lá e faz a pessoa comer. Não existe isso. Em questões como essa, Deus prefere não participar, para deixar as coisas acontecerem de modo justo, do modo que o homem escolheu que fosse.
Como por exemplo, quando Jesus esteve na cruz, representando a nossa pessoa, ele representou literalmente e sem falhas. Tanto é que a Bíblia diz que ele não tinha pecado, mas quando ele foi posto na cruz, ele representava quem? A mim e a você. Só que quando ele está na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa isso? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus era o nosso representante. Ele experimentou tudo o que nós deveríamos experimentar. Primeiro a dor pelo pecado, não é isso? A condenação e também a ausência da presença do Pai, porque o pecado nos separa o homem de Deus. Jesus não estava na cruz como um pecador, representando os pecadores. O que o pecado faz? Separa. Jesus sentiu essa separação, falou: por que me desamparaste? Ele se sentia sozinho, para cumprir exatamente o que a Bíblia diz que aconteceria, o que se cumpriria. Resumindo, tem fases e momentos na história que Deus aperta outros botões de comando, é verdade, mas a regra geral, Ele está no controle de tudo. Tudo. A regra geral é essa. Até quem não quer fazer alguma coisa acaba fazendo. Olha o que ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Que mais, gente? Operando eu, quem impedirá? Isso é maravilhoso, porque isso dá segurança para nós. Quem aqui está na mão de Deus? Ninguém pode impedir a operação do teu Senhor, o qual você está nas mãos dele. Diga amém. Mas isso é preocupante para quem quer ir por outro caminho, porque da mão dele ninguém escapa. Como é que faz? Lembra de Saulo? Saulo estava com cartas para matar cristãos, até o dia que Deus permitiu. No dia que o Senhor não mais permitiu, apareceu uma luz tão grande no caminho dele. O que aconteceu com ele? Ele caiu no chão, falou: quem é Senhor? Já começou chamando de Senhor. Está igual o ditador do Irã, passou 40 anos planejando destruir Israel, morreu no primeiro dia da guerra. Depois de 40 anos planejando, é um idiota. E todos os outros dessa linha vão cair junto com ele, assim como eles caíram, e os seus apoiadores também. Porque só existe ditador porque existe apoiador, irmão. Ditador não faz nada sozinho. Tudo tem um começo, viu? Não, isso aqui é para o bem de vocês, é para cuidar de vocês, isso aqui é para proteger, para regular, isso aqui é para manter a ordem, isso aqui é pela democracia, é pela não sei o que, até que prende todo mundo e está todo mundo lascado. Essa é a verdade. Você olhar países que vivem miséria e repressão, nada começou no estalar de dedos nem no apertar de botão não, viu? Foi no convencimento. Hitler começou como um estudante alemão. Você sabia que ele tinha o sonho de participar da academia de artes, mas ele não tinha talento. Ele queria ser pintor, não tinha talento. Quando ele assumiu, ele não tomou o poder, ele foi posto no poder. A primeira coisa que ele fez foi colocar fogo na academia que ele não pôde participar. Esse é o perfil dessa gente. Tudo aquilo que eles não se enquadram, eles querem destruir. É a família, por exemplo. Viram no carnaval a latinha com a família? Eu não assisti o carnaval, mas vi as notícias. Quem viu? Debochando da família tradicional. A Lívia chamou a atenção numa coisa que eu achei interessante. Vocês viram o retrato da família que estava naquela latinha? Pai e mãe felizes com uma criança, todos sorrindo dentro de um coração. Na verdade, eles não querem destruir a família, eles querem destruir esse tipo de família. A família que dá certo, a minha e a sua. Família de gente que se ama, que se respeita. Eles não querem destruir a família do drogado, do bêbado, do traidor, do adúltero. Essa família não tem estrutura nenhuma. Essa família está entregue à destruição. Família de filhos depressivos, que se mutilam, que caem nas drogas muito facilmente. Eles querem destruir a nossa família, porque a nossa família é blindada. Diga comigo, a nossa família é blindada. E por que a nossa família é blindada? Porque a nossa família é constituída em valores.
Valores da palavra de Deus, onde homem é homem, mulher é mulher, o pai trabalha, sustenta a casa, e a mulher trabalha se quiser. A parte da mulher é ser bonita, a parte da mulher é ser agradável, é ser maravilhosa, e se ela quiser trabalhar, vai trabalhar também, mas a conta quem paga é o marido. Quem concorda, levanta a mão. Ó, os homens não levantaram a mão, estão com raiva. O homem é o cabeça, não é para mandar na mulher, pisar na mulher, não é nada disso não. O homem é o cabeça para proteger a mulher, para amar a mulher, para exaltar a mulher, para enaltecer a mulher, para honrar a mulher, para fazer a mulher feliz. Quem concorda, diga amém. Não, mas não é isso que eles querem. Eles querem uma mulher solteira, mãe de um filho sem pai, que trabalha todo dia, que não tem tempo para cuidar daquela criança, que nasce um menino revoltado, cresce revoltado e vai cair na mão dos traficantes para trabalhar para o sistema atual, que é o narco-estado. É isso que eles querem. Dificilmente o meu e o seu filho vai cair nisso. Eles têm pai. Meu menino uma vez apareceu de boné, corrente, falei que onde você vai disso aí? Ô pai, o que está acontecendo? Eu falei, pode tirar isso aí que eu te arrebento do pau. Giovana uma vez, acho que tinha uns 15 anos. Falei, que negócio é esse de namorar? Ô pai, você sabia que um dia um cara ia chegar em mim? Falei, o quê? Aquele dia o pau comeu, irmão. Não, porque faz 14, 15 anos, acha que está arrebentando, né? Começa a andar, ó. Falei, minha filha, você só é uma criança gorda só, você não é mais nada não. Porque as meninas, né, acabam se tornando moças mais cedo, acabam ganhando o corpo de mulher. Falei, você é uma criança gorda, você não é uma mulher ainda. Irmão, mas é esse tipo de família que eles querem destruir. Não é a família de quem já está perdido, não. É mistura de tudo, casal, trisal, bibisal, bizarro, sei lá que diabo que é isso. Isso aí já está no fundo do poço. Amigo, operando eu, ninguém impedirá. Deus olhou para a tua casa e traçou um plano para a tua casa. Contra a tua casa não cabe encantamento. Aleluia. Contra a tua casa não cabe encantamento. Agora, quem quer andar no caminho oposto, se estiver debaixo dessa vontade, ainda que queira, não vai conseguir. Quebra a cara e volta com a cara quebrada, mas volta. E aquele que não volta, aí Deus não tem plano. Aí é outra história, é outro tipo de gente. Aí o endemoniado gadareno, eu vou te seguir por onde o senhor for. Não, não vai, vai para tua casa e conta lá o que Deus te fez. Pedro disse, o discurso que o senhor fez é muito duro, quem poderá ouvir? Jesus falou, você quer ir embora também? Pode ir. Para quem eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quem Deus tem plano, irmão, ainda que seja mandado embora, ele não vai. Ele fica sentado onde está, porque Deus tem plano, não tem como, ainda que ele queira, ele não tem força para levantar da cadeira. Quem Deus não tem plano, até o vento leva embora. Leva embora de onde? De tudo, de qualquer lugar, de qualquer situação, de qualquer realidade. Você fala, pastor, montei um negócio, foi só prejuízo. Deus não tinha plano para você, eram seus planos, não de Deus. Pastor, casei, fui infeliz. Então não era plano, foram seus planos. Você levou outros critérios em consideração. Esse ano nós vamos fazer quantos anos de casado, meu bem? 27 anos. Eu sou tão apaixonado quanto no primeiro dia. Às vezes ela fala para mim, nossa, você parece aquele menino que eu conheci. Vi, e aqui é cada dia melhor. Não é? Você tem que aprender isso, você que está no começo da carreira, pastor Caio. Logo está casando, e tem que casar certo. Você vai continuar se atraindo por aquela mulher como fosse no primeiro dia. Verdade. Você vai continuar tendo amor por aquela mulher como fosse no primeiro dia. E a mulher ao homem, você fala, pastor, eu olho para ele hoje, dá até raiva. Então não é plano de Deus, irmão. Você casou com a catraia. Você arrumou foi rolo para a sua vida. Que esse é plano de Deus. Às vezes você vê 70, 80 anos, casado há 50, 60, andando de mãos dadas. Você já viu o velhinho andando de mão dada? É ou não é? Quer beijar e tudo, mas deixa eu beijar para a semana que vem. Deixa o reverendo João Batista cuidar dessa área.
Você deixou de beijar a tua esposa? Ei, pastor, esse negócio de beijar é coisa de menino. Desculpe, mas você parou de viver. Tem que beijar. Claro, é tua mulher. Ficamos uns dias fora. Voltei recuperando ainda daquela comideira que eu falei para vocês. Aí no carro, mano, encrenca com tudo e com todos. A Lívia falou: ai, que saudade do amante que eu deixei lá. Mas você tem que ser o amante da sua mulher. E quando a gente fala amante, a gente relaciona tudo que é errado, não é? Não. Qual o problema do amante? É que ele não tem legitimidade. O amante não é o marido, é o amante. Mas se você notar, o amante faz tudo que o marido deveria fazer. A amante faz tudo que a mulher deveria fazer. É amante. Quantas vezes já pegamos casos por aí? Camarada sentado, amante sentado no colo dele na praia, aqueles banquinhos de cimento. O cara sentado, amante no colo, assim os dois conversando. Quando foi que sua mulher sentou no seu colo a última vez? Senta, você fala: sai pra lá, você tá pesada, quer quebrar minhas pernas? É verdade ou não é? Quando o cara está vivendo, a pessoa está vivendo uma relação extraconjugal pecaminosa, imunda, ela se sente atraída 24 horas por dia, não tem distância, não tem preço, não tem medo. Quando ele é casado, tudo é caro. Vamos sair daqui hoje, filho? Vamos comer uma coxinha. Não pode gastar, né? Por que as pessoas são assim? Agora eu vou dizer uma coisa: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aí você fala: mas pastor, e eu que deu uma enfraquecida, deu uma cansada, deu uma enjoada? Você está lutando contra a vontade de Deus. Isso não está sendo bom para você. Você está sofrendo. Saulo, no caminho de Damasco, a luz brilhou, ele caiu duro no chão e falou: quem és tu, Senhor? Jesus falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí o que eu faço? Levanta e eu vou te falar o que você vai ter que fazer para mim. Ali a vida dele mudou. Ele conseguiu ir no caminho errado até o dia que Deus permitiu. No dia que Deus decretou, chega, a vida dele mudou. A vida de muita gente muda hoje, porque o Senhor está decretando chega na sua vida. É verdade. Eu não tenho força. Chega, eu não tenho fé. Diga você. Chega, eu não tenho dinheiro. Diga você. Chega, porque uma palavra que Deus manda, a nossa vida muda, e muda para sempre. Você quer ver uma história? Pastor, Israel foi parar no Egito porque venderam José por conta da inveja. Lembra da história? José falou: olha, eu tive um sonho, 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante de mim. Os irmãos dele, que eram acostumados com esse tipo de revelação, né? Tudo da família de Abraão, tudo girava em torno de sonho e revelação, não tinha Bíblia. Falaram: peraí, nós somos em 11, quer dizer, nós vamos nos prostrar diante de você? Papai e mamãe, papai é o sol, mamãe é a lua. Você está doido? José falou: foi o que eu sonhei. Falaram: então fica tranquilo que a gente resolve isso aí rapidinho. Venderam José para uma turma que estava indo para o Egito. Pegaram um pano, a túnica do próprio José talvez, ou parecido, mancharam de sangue, chegaram em casa e disseram: papai, um animal veio e comeu José, não tivemos como livrá-lo. Mentira, venderam eles para uma caravana que ia para o Egito. Chegando no Egito, José foi comprado por um homem chamado Potifar, por conta da mulher de Potifar, né? Aquela criatura que acusou ele de assédio. Ele foi para a cadeia. Chegando na cadeia, ele revelou 2 sonhos. Os 2 eram servos do faraó. Um deles morreu, o outro foi restituído ao cargo, conforme José revelou. Até que o faraó teve um sonho. Falou: gente, eu sonhei com vacas gordas, vacas magras, espigas cheias, espigas vazias, 7 cada. Eu preciso entender. Chama um, chama o outro. Ligou para o Walter Mercado, não resolveu. Mãe de Ná também não pôde. Que tem de picareta aí, não está escrito, né? A Márcia Sensitiva também não funcionou. Até que um servidor falou: olha, tem um cara lá, um amigo que eu conheci na cadeia, e ele revelou o meu sonho, e foi exatamente assim que aconteceu. Falou: manda chamar. E ele foi, o José foi chamado. O faraó contou o sonho. José falou: olha, eu vou avisar o senhor, serão 7 anos de fartura e 7 anos de miséria.
Então guarda comida, porque a miséria vai vir. E assim foi. O faraó falou: um desses que eu preciso do meu lado. Colocou José para ser governador no Egito, para ser um administrador. A coisa ficou tão ruim para o mundo e tão boa para o Egito, que a família de José desceu lá para comprar comida, os irmãos que tinham vendido ele, anos depois. José passou mais de 15 anos preso. Quando os irmãos chegaram para comprar comida, quem era o administrador da comida? O José. Mas já estava com a cara dos egípcios, né? Vai ver, até batom já estava passando lá, porque lá usava lápis de olho, maquiagem, careca. Imagina, José sentado no trono, com aquela cara esquisita. Os irmãos chegaram e disseram: olha, nós viemos comprar comida de vocês, porque a nossa terra está com uma fome tremenda. José tinha mudado de aparência, eles não. Quando José viu, falou: o quê? Ah, são meus irmãos. O que vocês querem? Nós queremos comida. Ah, sim, eu vendo para vocês, mas eu quero saber, vocês são só em 11 mesmo? Nós éramos em 12, mas o nosso 12º irmão acabou sendo morto. José, era ele, né? E cadê o pai e a mãe de vocês? Ah, papai, resumindo, José falou: eu vou vender a comida para você. Ah, vai, que bom. Só que deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou José, o irmão de você. Não faça isso. Desculpa. Você vai querer matar a gente? José falou: não, de maneira nenhuma. Porque todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus reverteu em bênção. Inclusive eu estou aqui hoje para manter a família de vocês vivas. Pode descer todo mundo para cá que eu vou sustentar todo mundo, rico e famoso. Desceu todo mundo, viveram fartura, viveram coisa boa, viveram mais alto nível. Até que o faraó, que era amigo de José e aquela geração, morreram. E veio outro faraó que se tornou inimigo do povo judeu. Olhou para os judeus e falou: estão mais ricos que a gente já, estão maior em números do que a gente, vamos escravizá-los, porque do jeito que está não dá para ficar. Pela história que eu te contei, parece que foi um mero acaso, não parece? Sim ou não? Não parece? Foi consequência de uma escolha, consequência de uma injustiça, consequência de um castigo que acabou virando uma bênção, não parece? Aonde está escrito isso? Em Êxodo, não é? Sim ou não? Mas vamos lá para Gênesis 15, 12. O livro de Gênesis foi escrito 380 anos. Aliás, o livro não, a história de Gênesis está escrita com uma diferença de 380 anos para Êxodo. O que aconteceu em Gênesis tem um distanciamento de 380 anos para o que aconteceu em Êxodo. Gênesis 15, 12, na verdade, que eu estou falando aqui. 15, 12, gente. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Sabe aquele sonho que a pessoa até soa? Já aconteceu contigo? Parece real, parece que você está vivendo aquilo. Eu já tive sonhos desse jeito, mas nunca bom assim não. Sonhei que era meu enterro, sonhei que eu estava pulando de paraquedas, o paraquedas não abria. Alguém já sonhou essas coisas? Ou só eu? Não é possível, vou me benzer. Quem já sonhou aí que estava pulando do abismo, um leão vinha correndo atrás? Já sonhou com isso aí? Esse foi o tipo de sono que ele teve, a reação. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-lo-ão 400 anos. Para quê? Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi até a terra de Canaã, ele havia conquistado a terra. Só que ele ainda não havia o filho, ele não tinha ainda o filho, ele só tinha a Sara e a Agar, sua empregada, e os seus criados, e muita riqueza. Até que ele um dia, com tudo isso, ele falou: Deus, só falta uma coisa, o filho. Porque na verdade eu saí da minha terra por conta desse filho, para ser uma grande nação, porque rico eu já poderia ter sido lá mesmo. O Senhor falou para ele: Abraão, o que você quer? Senhor, eu quero saber o que o Senhor vai fazer da minha vida. O Senhor falou para ele: sai da tua tenda, olha para o céu. Ele olhou, conta as estrelas, assim vai ser a tua semente. Calma, no tempo certo, as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que Abraão creu e o Senhor se agradou daquilo, imputou por justiça. Mas o Abraão falou: tá bom, tá ótimo, eu confio no Senhor, mas eu quero que o Senhor me diga como isso vai acontecer.
Senhor falou para ele: então você tem que pagar um boleto aqui, uma taxa de recolhimento. Faz um sacrifício e eu te conto tudo. O presente abre os caminhos. Abrindo um parêntese na pregação. Você que não faz voto, você que não faz propósito, você que não participa de campanhas, você vai ter o Deus dos milagres na tua vida, mas você não vai ter os milagres de Deus nos seus caminhos. Existe uma chave para cada porta, viu, gente? Tá? Existe uma chave para cada porta. Você pode ter a chave da entrada, mas se você não tiver a segunda chave, para lá você não vai. A Bíblia é a mesma coisa. Eu quero salvação, arrependimento, essa é a chave. Confissão. Eu quero prosperar, dízimos e ofertas. Eu quero ver milagre, ato de fé. Jesus curou só por meio de atos de fé. Lodo, cuspiu, muralha de Jericó, 7 voltas. Você fala: eu queria tanto a minha família abençoada. Não vai vir na quarta-feira para participar da campanha da figueira? Você pode ver tudo, menos a família abençoada, porque as bênçãos, elas são desencadeadas. Ele falou: tudo bem, Deus, eu acredito no Senhor, mas eu queria que o Senhor então me mostrasse como isso vai ser feito. O Senhor falou para ele: então faz um sacrifício. Pega um cabrito, parte ao meio. Pega 2 pombinhas, parte ao meio. Pega uma rolinha, parte ao meio, e eu vou te mostrar. E ele fez. Preparou aqueles animais. A Bíblia diz que depois de feito o sacrifício, ele dormiu. Deus mostrou. E o que Deus mostrou para ele? Olha, volta lá para a gente não perder. Volta um pouquinho, por favor. E pondo-se o sol, quando foi à noite, tá? Um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Quer dizer, adormeceu profundamente. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Em outras palavras, vocês vieram até Canaã, estão em Canaã, mas essa terra ainda não é de vocês. Você é só um, eles são milhares. Estão entendendo, gente? Ele saiu de Ur, foi até Canaã. Só que ele ainda não era dono de nada ali. Ele era peregrino. Não dá para você chegar na terra dos outros e falar: vaza, isso aqui é meu. Não. Por quê? E servi-lo-á e afligi-lo-ão 400 anos. Em outras palavras, chegaram em Canaã, mas não ficariam ali. Desceriam ao Egito e seriam afligidos por 400 anos. Onde eu quero chegar? Antes de tudo isso acontecer, Deus já havia o quê? Já havia dito. A escravidão no Egito não foi uma surpresa. Pode ter sido para José, pode ter sido para Moisés. Para Deus nunca foi. Mas isso aqui é Deus revelando o futuro. Não, isso aqui é Deus determinando o futuro. É aí que eu quero que você entenda. Muita coisa na sua vida vai depender das suas escolhas, mas tantas outras coisas já foram determinadas pelo Senhor. Quem está entendendo? Pastor, e como é que eu sei quando é eu que escolho, quando é Deus que escolhe? Quando é você que escolhe, Deus se ausentou e deixou você. Quando você não consegue escolher, você só tem olhos para aquela pessoa, você só sabe fazer aquilo, aquele é o único caminho que te sobrou. Foi Deus que determinou, porque não tem saída. Agindo eu, quem? E na vida dá para a gente ter uma noção quando é assim, né? Tem momentos da vida, abre os olhos, olha para o pastor. Eu tive um obreiro que ele dormia orando. Eu estava pregando, ele com o olho fechado assim, ó. Aí você falava: ô Jorge, estou orando, pastor. Rapaz, eu acho que ele estava dormindo, mas quem sou eu para julgar, né? Quer dizer, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Ele estava em Canaã, mas aquela terra ainda não era dele. Eles seriam levados para o Egito e sofreriam por 400 anos no Egito. E assim aconteceu. Só que a história continua. Vai lá para o verso 14, rapidinho. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Olha o que o Senhor está dizendo. Vocês vão descer, vão sofrer, mas depois de 400 anos eu vou julgar esse povo, que seriam os egípcios. Eu vou volta lá, não muda ainda não. E o qual servirão e depois sairão com grande fazenda. 400 anos depois, como foi que eles saíram do Egito?
com gado, com propriedades, com bens. Por quê? Cresceram demais lá. Eles não saíram miseráveis do Egito. Tanto é que o grande período que eles demoraram para chegar na terra de Canaã, além do problema com idosos e crianças, eram os animais. Os animais andam bem devagarzinho. Boi e vaca não correm não. Diz que boi e vaca, se colocar para correr, eles até morrem. Quem aqui é cuidador de animal aí, já viu isso aí? É verdade que não pode apressar o rebanho? Quer dizer, tinha que ir. O Senhor falou para Abraão, que viveu 380 anos antes de Moisés: olha, vocês vão entrar em Canaã, mas não vão permanecer. Vocês vão descer para o Egito, passa 400 anos lá, e depois eu tiro vocês de lá ricos. Não deu outra. Mas foi o José, foi não sei o que. Sempre tem uma explicação, né? Mas a verdade é que a palavra e a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Pastor, eu vi o testemunho, não lembro quem foi que me contou. Casou com um camarada que conheceu num velório. Defunto lá, pessoa de um lado olhando para o defunto, e a moça do outro. De repente levantou os olhos, cruzaram os olhos. Ali começou o namoro deles. Não casaram ali, né? Enterraram o defunto primeiro. Ali começou o namoro. Você fala: pastor, como é que pode? Eu não sei, mas Deus sabe como pode. Você fala: pastor, estou trabalhando. Eu vi um que casou com a moça que bateu no carro dele. Bateu no carro, na verdade foi ao contrário, ele bateu no carro dela, e ela casou com ele. Do acidente surgiu um casamento. Como é que pode uma coisa dessa? A nossa própria igreja, de um acidente surgiram duas das maiores igrejas do mundo. De um acidente, não era para ter sido assim, humanamente falando. Missionário fundou a primeira igreja, tinha o bispo auxiliar, e ali tiveram um desentendimento. O missionário disse: então tudo bem, segue a sua vida, eu vou seguir a minha, vou continuar fazendo programas de televisão, e acabou. E surgiram as duas maiores denominações do Brasil, das maiores do mundo. Quem explica uma coisa dessa? Mas é porque o ser humano é difícil, porque a coisa é assim. Não, é porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Vontade de Deus não precisa fazer força para ser vivida, irmão. É que nem um violão. Violão precisa fazer força para emitir o som de violão? Tocou, blém, blém, é um violão. A vontade de Deus é isso. Você fala: pastor, isso eu estou fazendo sem nenhum esforço. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, agora isso aqui eu estou fazendo, já me quebrei, rebentei a cara, sofri, machuquei o joelho. Para, que você não nasceu para isso. Eu fui jogar bola um dia, primeiro jogo quebrei o dedo. Nossa, a irmã fez aqui, nossa. Quer dizer, acabaram com o futuro de um grande atleta. Não, claro que não. Eu não tinha nem que me meter nisso aí. Hoje eu vou em todo jogo para cuidar do churrasco. Aí eu encontrei minha vocação. Aí ele diz: mas também eu julgarei a gente, a qual sairão, e depois sairão com grande fazenda. 400 anos antes o Senhor já falou que eles passariam pelo Egito. Não tinha como mudar isso. E mais, vai à frente: e tu irás em paz, em boa velhice serás sepultado. Não foi o que aconteceu? Moisés foi até a fronteira da terra prometida, morreu lá. Abraão morreu riquíssimo e manteve a sua sucessão, manteve os seus herdeiros, do jeito que o Senhor falou. Olha o que diz o próximo verso, continua: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não ainda está cheia. Meu Deus, vocês estão lendo junto comigo isso aqui? Deixa eu fazer um panorama. Abraão estava em Canaã, saiu de Ur, foi chamado por Deus em Canaã. O Senhor falou: Abraão, é o seguinte, essa terra que você está vai ser tua, mas ainda não é. A tua geração, os teus filhos, vão ser levados para uma terra estrangeira. Vão passar 400 anos lá, depois eles voltam para cá. Sabe por que vocês vão passar 400 anos lá? Porque hoje essa terra é dos amorreus. Por que os amorreus? Porque tinham muitos povos naquele lugar: amorreus, cananeus, ferezeus, jebuseus. Mas os amorreus eram em maior número, então representava o povo todo. Falou: olha, eles vão perder a terra deles, eu vou tirar eles daí por você, mas eu tenho que esperar eles atingirem o limite do pecado. Eles ainda não pecaram muito, deixa eles, eles vão quebrar a cara. Ainda não é, o copo já está pela metade. Quando eles atingirem a boca do copo, eu tiro eles e coloco vocês.
Pastor, é assim que as coisas funcionam? Exatamente. Você fala, pastor, como é que pode um governo desse? Como é que pode um político desse? Como é que pode um ditador desse? Como é que pode uma situação dessa? Calma, a medida ainda não encheu. Quando encheu, pum, no alto da cabeça, acabou, não sobra nada. Ai, pastor, ainda bem que funciona assim para eles, né? Não é só para eles não, viu? Para você também, para mim também. Ai, Deus me ama tanto, sabe? Eu peco, repeco, peco de novo, repeco outra vez, não me acontece nada. Calma, a medida está enchendo. O dia que tiver o juízo, e juízo não é só o juízo final não, viu, irmão? Tem gente achando que tudo vai ser resolvido naquele dia. Naquele dia vai ser a decisão do seu futuro, do meu, da eternidade. Mas todo dia tem juízo acontecendo, sabia? Você sabia disso? Sabe quando a gente tem alguma coisa e perde? Foi um juízo de Deus sobre a nossa vida. Porque ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. Ao contrário também é válido. Ninguém perde nada se do céu não for tirado. Sabe? Sabe aquela vaidade que a gente tem e de repente quando a gente olha o chão desapareceu e a gente percebe que não é nada? É juízo de Deus na nossa vida. Sabe quando a gente está num ambiente e a gente acha que está tudo dominado, de repente chega alguém mais doido do que a gente e você fala, peraí, eu achei que eu ia fazer o que eu quisesse a vida inteira. Acabou, chegou o juízo. Verdade. Sabe aquele camarada que traiu a mulher a vida inteira e de repente a mulher não quer mais e larga ele e vai ser feliz com outra pessoa? Chegou o dia do juízo. Isso vale para o homem também. O juízo chega, meu irmão. O Senhor falou para Abraão, olha, vocês vão descer, por enquanto, 400 anos, passa rápido. Nesse período, os amorreus vão pecando, até eu me encher deles. Quando eu me encher deles, eu dou a escritura da terra na mão de vocês. Foi o que aconteceu. 430 anos, o Senhor levantou Moisés, falou, vai porque a terra é de vocês. Subiram, foram 40 anos no deserto, até que eles entraram na terra, e até hoje eles ocupam Canaã, que é a terra de Israel. Pastor, onde o senhor chega com esta mensagem? Quando Deus tem algo para a tua vida, já está decretado e não dá para mudar. Pastor, e o que é que Deus tem na minha vida que não dá para mudar? Aquilo que mesmo que você queira fazer diferente, você não consegue. Você está aqui hoje porque Deus determinou que você estivesse. Eu duvido que alguém não virou para o lado e dormiu mais 5 minutinhos. Mas não teve jeito, você teve que pular daquela cama. Você que fala, pastor, eu recebo, enquanto eu não dou o dízimo eu não tenho paz. Você está na vontade de Deus, não tem como fugir, ainda que você queira. Eu comprei uma vez sei lá o que nas Casas Bahia, com 16 anos, me deram um crédito. Com 16 anos você é relativamente incapaz, então você já pode ter crédito em alguns lugares. Eu comprei acho que um rádio relógio para pagar 10 parcelas de R$5. Naquele tempo o dinheiro valia alguma coisa. R$5 era. Irmãos, eu paguei o carnê no primeiro mês, eu não aguentei ficar com aquela dívida. Sabe, pagando mês a mês. Quando eu peguei o primeiro 50, eu já fui lá e falei, eu quero quitar tudo. Não poderia estar pagando aos pouquinhos? Sim ou não? Mas é da minha natureza, eu não aguento. Me desespera. E eu faço isso até hoje. Irmãos, quando Deus tem um plano, uma obra, um chamado, não dá para resistir. Você fala, pastor, estou no caminho certo e eu não consigo andar fora dele. Você é a pessoa mais feliz desse mundo, diga aleluia. Porque quando Deus age na vida de alguém, ninguém consegue impedir. Amigo, prossiga no caminho do Senhor. A bênção é grande, a vitória é maior. E posso te dizer, nessas 7 revelações, Deus vai confirmar a palavra que você ouviu hoje. Diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir a Deus com amor no coração. Aleluia. E você que está em casa, venha participar conosco, Cussi Júnior 3:25, e no próximo domingo 8 horas da manhã nós estamos no Santo Jejum da Vitória, e você é o meu convidado especial. Eu sou Márcio Fatioli, espero por você. Coloque-se de pé, por favor, e um abraço para quem está em casa. Jesus, em o nome de
Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.